Olá, meus queridos amigos e queridas amigas. Mais uma vez aqui com a nossa reflexão e hoje vamos continuar no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aflitos. E o tema de hoje é o item 24, a verdadeira desgraça. Como que nós vemos essa vida? Nós olhamos à nossa volta e vemos as pessoas na miséria. Então, nós vemos pessoas perdendo a fama, perdendo seu prestígio, falência, perdendo a sua casa, uma demolição, uma chuva devastadora. É o que nós entendemos como desgraça. No nosso mundo, na nossa visão, com nossos olhos, limitado à visão da vida material. Uma doença, uma perda de um ente querido, de um amigo, de uma pessoa famosa, um artista, ou um político que se afiniza bastante. Então a gente vê isso tudo como a desgraça. Que a vida é ruim, que existe por que acontecer essas coisas no nosso planeta. Por que as tempestades? Por que as enchentes? Por que os famintos na rua? Por que as pessoas estão se drogando? Os homicídios de todas as formas? Todos esses conflitos nós entendemos como a desgraça. Mas nós não vemos o outro lado. Além disso tudo, além da vida física, nós nos colocamos apenas aqui. E o que acontece na realidade quando a gente olha com os olhos do Espírito? As nossas ações perante o mundo, com as nossas atitudes, quantas pessoas estão sendo levadas a essa desgraça que nós vemos, com nossos próprios olhos carnais? Num comportamento que eu tenho, quantas pessoas, digamos no trânsito, uma fechada em alguém provoca uma desgraça? Não é assim? Agora, e o orgulho, o egoísmo, a inveja, a vingança, o ódio que nós espalhamos? Qual é a consequência disso depois? Aquelas pessoas que por esse sentimento nós humilhamos. Isso a gente não vê. Vê o efeito, mas não vê a causa. A causa é o que nós cultivamos. E essa está no outro lado. E quando chegarmos ao outro lado, e nós teremos que nos deparar com a máxima de Jesus: cada um segundo as suas obras. Qual foi minha obra na terra? Quais são os tesouros que eu acumulei na terra? Chego lá sem tesouro nenhum. Chego lá tendo que responder pelas consequências
dos erros, das minhas atitudes erradas perante a lei de Deus, aquelas pessoas que eu humilhei, os vícios que eu cultivei, que eu continuo viciado, e vou ter que pensar nesse vício, nessa vontade, de saciar essa vontade todo o tempo. Então, a nossa consciência transporta tudo que nós estamos fazendo aqui. Na parte sentimental, como usamos a nossa inteligência, o espírito leva e vai o quê? Entrar em parafuso, vai entrar em remorso, se arrependendo do que fez. Essa é, sim, a verdadeira desgraça para o espírito. Porque ele não aproveitou as oportunidades que teve para educar o seu sentimento. Gostar mais das pessoas. Ser solidário, fraterno. Ele preferiu humilhar. Preferiu ser famoso de qualquer jeito, mesmo corrompendo pessoas e sendo corrompido nos seus sentimentos. Então, o que acontece? Aí tem todo esse resultado que estamos nós, na vida espiritual, sentindo ódio de pessoas porque se sentiu prejudicado e querendo se vingar, se ligando a essa pessoa. E assim, querendo fugir da própria culpa. E tudo aquilo que deseja para o outro que está encarnado. Depois de uns tempos, o próprio ser espiritual começa a sentir. Se ele provoca uma dor de cabeça, depois ele começa a sentir também. E se continuar com isso, volta com esse problema orgânico para cá, porque está deformando seus órgãos pelo ódio. Essa é a verdadeira desgraça. É essa que nós não vemos. E muitas vezes a desgraça que a gente sofre aqui é consequência do que fizemos. É nós voltando para reparar os nossos erros. Então temos que passar por isso. Quanto àquela pessoa que reclama que a sua pequena loja foi assaltada várias vezes. Ah, é uma desgraça, eu vou quebrar. Não é assim? Só que lá no passado, ele fazia isso. Ele assaltava pessoas. Essa energia do assalto, como está lá no capítulo 14 da Gênesis, está nele. E aqueles que estão ainda nessa fase de assaltar, se liga com essa energia dele. Os semelhantes se atraem. Então é lá que eles vão assaltar. Porque ele ainda não desfez daquela energia negativa. Ele ainda cultiva sentimentos do que ele fez, de arrependimento e de remorso. Ele não se perdoou e se revolta quando o outro chega, para fazer o que ele fazia com os outros. Então essa relação de afinidades traz o outro até a loja dele. Então, é a consequência.
É a lei de causa e efeito, ação e reação. Quando nós começamos a entender essa relação do mundo físico com o mundo invisível, nós vamos entendendo melhor as situações. Que muitas vezes aquela pessoa que está ali sofrendo, aquela chamada desgraça que pediu, como lá no livro Céu e Inferno, Kardec relata, o Senhor agradecendo a Deus, porque ele estava caindo num tacho de óleo fervendo, e ali ele ia morrer. Porque ele queria sentir o que ele fazia na encarnação anterior. Aos nossos olhos, isso é uma desgraça. Mas para ele, é uma vitória. Ele vai poder romper com aqueles laços. Ele vai poder se perdoar e progredir. Então, temos que olhar além da visão carnal, para a gente entender as situações que acontecem à nossa volta. Assim como esse homem, muitos casos são assim. De pessoas que sofrem violência de todas as formas, porque causaram a violência lá no passado. Vieram se redimir. E a grande maioria esmagadora dos espíritos, quando se arrepende, vem e pede para passar pela mesma situação que ele causou ao outro. Aos nossos olhos, ai, coitadinho. Mas ele sabe que não é coitadinho. Ele sabe o que ele está fazendo. O espírito sabe. Então, para ele é uma vitória. Eu gosto muito de uma história do Chico Xavier, contada pelo Emmanuel, que aconteceu. Tinha uma senhora que levou seu filho, deficiente visual, que já não tinha os braços, iam perder a perna. Quando a mulher chegou até o Chico, se ele podia ajudar, o Chico pediu auxílio a Emmanuel. O Emmanuel respondeu: eu não posso fazer nada. Esse ser espiritual, ele cometeu 5 suicídios. E essa encarnação, ele pediu para que fosse auxiliado, para que ele se livrasse do suicídio, vencesse essa batalha. E o que aconteceu? Pediu que fosse colocado obstáculo. Ele perdeu os braços, não tinha visão, mas tinha aqueles que diziam no seu ouvido para que ele fosse atrás da sua casa. Queria guiá-lo até lá, que tinha um lago. Ele se jogava e morria afogado. E se livrava do problema, o que não é verdade. Então, fizeram com que ele perdeu as pernas, e então ele pôde passar a encarnação inteirinha sem cometer suicídio. Para nós, desgraça. Para ele, uma vitória. Então é assim que acontecem as coisas. Então temos que olhar tudo com os olhos do Espírito. Não podemos ficar vendo o efeito sem conhecer a causa. O importante é a causa, não o efeito. Então vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos, se inscreva no nosso canal no YouTube e que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre.